Olá, queridos, graça e paz ao seu coração. Estamos na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e hoje eu vou falar de um assunto que é pergunta recorrente, e são muitas dúvidas que vêm para mim a respeito dessa área. Nós estamos trabalhando em cima de um material, um livro que eu escrevi chamado Autoridade sobre as Trevas, e eu quero que você seja muito abençoado, porque hoje nós vamos falar sobre a diferença entre cativeiro e fortaleza espiritual, como que funciona um cativeiro, como que funciona uma fortaleza. Então, antes de mais nada, eu quero que você entenda que cativeiro é uma prisão espiritual e fortaleza é um esconderijo espiritual. Um faz parte de uma área em que Satanás não permite que a pessoa saia, e o outro faz parte de uma estratégia satânica para que o homem permaneça dentro de um determinado pecado. Quando nós falamos sobre cativeiro, um dos textos mais claros do Antigo Testamento está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do verso 10, que diz o seguinte: ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade. Já havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. E aí continua: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então, o que é um cativeiro? O cativeiro aqui era uma prisão de enfermidade. Essa mulher estava possessa de um espírito de enfermidade. Nós já ensinamos aqui, quando o espírito imundo entra na vida de alguém, ele produz enfermidade, ele produz loucura, ele pode produzir depressão, ele pode produzir algum tipo de cativeiro ligado a um vício. O espírito imundo, ele, no final das contas, ele sempre quer levar a pessoa à morte, porque Satanás ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vai atingir o ser humano em 3 áreas. Número 1, ele vai matar, ele vai te afastar de Deus, vai te afastar de Jesus. Você vai ter uma vida espiritualmente morta, ou vai te levar, ou vai tentar te levar mesmo à morte. Em segundo lugar, ele vem para subtrair. Ele vem para roubar, não só roubar a alegria, mas ele pode roubar teus bens, ele pode tirar tua esperança, ele pode roubar os teus recursos, ele tem uma capacidade, porque esse é o dom dele, o dom de roubar e também destruir. Ele destrói famílias, destrói relacionamentos, destrói igrejas. Então esse eu vou dizer assim, são os 3 pilares do exercício satânico na vida de uma pessoa. E esse espírito imundo, ele mantinha essa mulher cativa há 18 anos. Uma mulher que aparentemente frequentava a igreja, que naquele tempo era uma sinagoga, uma mulher que temia o Senhor, uma mulher que é chamada de filha de Abraão, alguém que tem fé, mas que estava dentro de um cativeiro. O que é um cativeiro então, gente? É um lugar onde você fica aprisionado. E está escrito ali que Satanás é um feitor de escravos. Eu quero tomar aqui Êxodo capítulo 1, de 11 a 14, que fala sobre isso. Então, impuseram sobre Israel capatazes que o exploravam em trabalhos forçados. É assim que construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Contudo, quanto mais oprimiam o povo, mais ele crescia e se multiplicava. Os filhos de Israel começaram a se tornar um pesadelo para os egípcios. Por isso, os egípcios impuseram sobre eles trabalhos duros e lhes amarguraram a vida com dura escravidão, preparação de argila, fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos, enfim,
com dureza obrigaram a todos esses trabalhos. O que é um cativeiro? É uma vida infeliz que você não consegue escapar dela, porque tem alguém com um chicote ao mundo espiritual que te mantém preso a isso, que te mantém ligado a isso. É um casamento que se torna infeliz, que você não consegue sair dele por força de uma aliança que você fez. É uma história que você vive financeiramente arrasada. É uma vida emocionalmente enfraquecida. Você vive num ambiente em que você percebe que existe uma opressão. Aqui o texto diz que eles oprimiam Israel com trabalhos forçados. O cativeiro, você é forçado a ficar lá, você é forçado a ficar preso, você é forçado a viver em escravidão. Você não quer viver lá, mas você entra dentro do cativeiro e não consegue sair mais. O que é um cativeiro espiritual? Vamos ler aí, gente, o que é um cativeiro espiritual. Número 1, é um lugar sem saída, de grande angústia, medo e desesperança. O cativeiro é um lugar sem saída. Número 2, ninguém vai para o cativeiro por livre vontade, mas acaba sem forças se for apanhado. Ele não consegue sair. As barras de ferro dessa prisão, os ferrolhos de ferro são inquebráveis e muito mais fortes do que você. Número 3, só é levado para um cativeiro caso haja um motivo. A pessoa que é preso, o indivíduo que é preso, ele é preso porque comete uma infração, e eu quero lembrar para você aqui que o inimigo ele quer muito que você peque. Ele quer muito incentivar você ao pecado. Ele quer muito que você seja um orgulhoso, um rebelde. Ele quer muito que você seja muito inteligente, que queira racionalizar a palavra de Deus e dizer assim, não, isso aqui foi lá para o passado, isso aqui só serviu no Antigo Testamento, isso aqui só serviu para aquele povo daquela época. Ele quer usar com você uma lógica, ele pega assim a experiência dele para te induzir, por isso que ele é chamado de grande tentador, porque se você pecar e você amar esse pecado, é ali dentro que você vai ficar dentro desse cativeiro. Número 4, existe um monitoramento ou guardas que vigiam o local e cuidam para que o indivíduo continue nesse estado de prisão. Existe uma guarita com um sentinela armado até os dentes, com fuzil, com pistola, para que você não fuja. Não é só que você está dentro de um cativeiro e foi abandonado lá, sem comida e sem água, para você morrer seco. Não é só isso, não. Satanás, ele tem ciúme. Ele, muitas vezes, num processo de libertação, ele diz exatamente isso. Eu não vou sair daqui, ela é minha, essa pessoa me quer, pagaram alguma coisa aqui para eu estar aqui, fizeram alguma coisa para eu estar aqui. Então, entenda isso. Esse cativeiro, ele é monitorado. Satanás, ele não sai por vontade própria. Você tem que dar uma ordem. Você tem que desabilitar, você tem que desautorizar, você tem que desentrincheirar, você tem que colocar ele para fora. É assim que funciona. Número 5, é um lugar onde ninguém quer estar, mas de onde não se consegue sair. Número 6, estar em cativeiro é ter havido alguma área da vida aprisionada. Existem áreas da vida da pessoa que ela não consegue uma vitória. Fala assim, pastor, eu tenho um bom casamento, eu tenho boas finanças, mas existe uma área de enfermidade, existe uma luta familiar, existe um relacionamento quebrado, existe uma área da minha vida que ela não funciona, a minha área emocional não funciona, pastor. E número 7, pode parecer um mal natural e não espiritual. Quando a gente leu aí Lucas, capítulo 13, a mulher estava encurvada e aparentemente era um mal natural. Era tão natural que era natural vir ela à sinagoga todo sábado e ninguém reclamar dela estar entortada, dela estar encurvada, dela estar com aquela corcova. Ninguém achava que era um problema natural. E não era, era uma questão absolutamente espiritual. Eu tratei de uma pessoa uma vez
que quando nós fomos orar por ela, o espírito imundo, foi muito interessante isso. Dobrou ela colocou a cabeça. Quando orou, que o espírito imundo manifestou, a cabeça dela foi lá no chão, assim. Sabe essas pessoas que fazem ginástica? Eu não consigo fazer isso, mas tem gente que faz ginástica, né? E coloca a cabeça no pé. Gente, foi exatamente isso que aconteceu. Eu perguntei, o que é isso? O espírito imundo falou assim, eu sou assim. Eu falei, endireita essa pessoa agora em nome de Jesus. Ele falou, eu sou assim. Eu falei, não te perguntei. Eu falei, endireita ela. Aí o espírito imundo foi e voltou aquele corpo na posição natural, ereta. Eu mandei sair, eu perguntei para ela, o que é isso? Ela, não, pastor, eu me envolvi com uma série de trabalhos de ocultismo e a partir daí eu comecei a ter problemas graves na minha coluna e agora eu não tenho mais. Então, quer dizer, o espírito imundo, ele está presente também em coisas que são aparentemente naturais. Você vai no ortopedista e vai dizer, eu tenho um problema na coluna. Quando se fala de cativeiro, e tem sintomas no cativeiro, é quando você é obrigado a realizar uma tarefa ou trabalho que não dão fruto para a sua vida. O que é um cativeiro? É um lugar em que você se esforça e não tem resultado. Eu, na Força Aérea, fiz engenharia aeroespacial e eu aprendi muita física. E a fórmula da física é, para trabalho é igual a força versus deslocamento. Trabalho, essa é a fórmula do trabalho na física, é igual a força versus deslocamento. Você está fazendo uma força tremenda e não está indo para lugar nenhum. Isso significa que não existe trabalho. Então, quando você é obrigado a fazer tarefas e trabalhos que não dão nenhum fruto, você está num cativeiro. Esgotar fisicamente através de esforços fatigantes. Quando é que você percebe que você está no cativeiro? Quando você vive uma vida de dias seguidos de dias apenas para pagar contas. Você não quer viver, porque você precisa antes sobreviver. Número 3, aprisionar em vícios ou hábitos repetitivos sem nenhum propósito. Você pergunta, para que isso? Tem propósito? Mas você diz não. Número 4, o cativeiro destrói a capacidade dos crentes, do cristão, de crer em liberdade, porque ele começa a achar que não existe mais possibilidade dele sair do cativeiro. Ele vai dizer, não, a minha vida é assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ele não consegue crer mais que Deus preparou para ele um casamento, alguém que vai amar ele. A própria religiosidade mantém ele prisioneiro de uma mentira. E por último, mantém um cativeiro perpétuo e feliz, longe das promessas de Deus. Uma pessoa está em cativeiro quando ela acha que as promessas de Deus não funcionam mais na vida dela. E pastor, e crente? Crente fica em cativeiro? Fica. Crente fica em cativeiro. Aliás, em Romanos 6,16, é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para crente. Não foi para ímpio, não. Ele escreveu para cristão que morava em Roma. E ele fala, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a que obedece, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? O que ele está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está dizendo que tem muita gente, mas muita gente, que pensa enganosamente, que vai fazer um acordo com o pecado e não vai ficar escravo dele. Jesus já tinha falado em João 8, João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, ele diz o seguinte, que aquele que peca é escravo do pecado, no sentido daquele que vive comprometido com o pecado, vive a sua história de pecado, ele é escravo do pecado, ele não consegue sair. E aqui eu quero mostrar algumas evidências de crentes que ficam em pecados. É gente que é crente, mas não consegue largar o alcoolismo. É gente que é crente com vícios, com fumo. Gente que é crente, isso aqui nós tivemos esses tempos atrás, alguns anos atrás, crentes dentro da Câmara de Deputados envolvidos em corrupção, orgulho, crentes em fornicação.
um monte de jovens adolescentes, jovens solteiros, tendo relacionamento íntimo, fora do casamento e antes do casamento, e dizem para mim assim: pastor, mas eu não consigo sair disso. O nome disso, sabe o que é, meu irmão? Você que é crente, batizado, está vendo? O nome disso é um cativeiro na sua vida. Gente que está afastado, apostasia é o quê? É esse afastamento de Deus, é gente que está desviado, afastado e não quer voltar para o Senhor, porque tem gente que está afastado, está desviado e quer voltar para o Senhor, e tem pessoas que não querem. Aliás, eu quero deixar claro aqui para você que está nos assistindo, nós temos um link aqui embaixo, está bem escrito assim, Rota Membresia, com link. Você que quer ser membro da igreja: pastor, eu não tenho igreja, eu estou numa cidade em que as igrejas elas não atendem ao meu sentimento, ao meu desejo de ser alimentado com uma palavra enriquecedora, e eu quero fazer parte da Igreja Batista de Bom Retiro, está debaixo da cobertura espiritual do pastor Lobo, pastora Fabíola e dos pastores aqui da igreja. Então, clica no Rota Membresia aí, você vai preencher com seus dados. Nós vamos recebê-los como membros da nossa igreja, ainda que você more fora do país ou em qualquer outra cidade, e nós vamos estar sempre dando cobertura e sempre orando pela sua vida. Crente que é preso em pornografia, olha para mim aqui, ó. Tá assim, ó, de crente preso em pornografia. Crentes presos a explosões de ira e de raiva, crentes vingativos, crentes que são amargurados e não perdoam, crentes que vivem em pecado secreto, assim, ó, de crente com pecado secreto, crente cheio de avareza e crente rebelde. São crentes em rebelião, são crentes em cativeiro, são crentes que fazem acordo com o pecado e não conseguem mais sair dele. É isso que é um cativeiro. Agora, para libertar da pessoa de um cativeiro, é muito interessante que aqui Jesus, Deus coloca para a gente uma figura, né, de uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual das trevas para manter o crente em cativeiro. Diz assim, Êxodo 1, de 7 a 10, então subiu ao trono do Egito. Pensa, eu sublinhei essa palavra trono para você entender. Um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, alinhem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalho forçados para os oprimir com tarefas pesadas e violentá-los através de seus fardos. Acontece aqui a mesma coisa. Há uma astuta, quando a Bíblia fala sobre as astutas ciladas do diabo, Efésios 6, ele diz assim, ó, tome toda a armadura de Deus para que você possa resistir às astutas ciladas do diabo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3 que a serpente, Satanás, era a mais astuta das alimárias. E aqui o texto está dizendo que o inimigo ele é um astuto, ele está num trono, presta atenção nessa palavra, ele é um rei. Diz assim, ó, eles são mais fortes do que nós, então vamos agir com astúcia, para que eles não se aliem aos nossos inimigos, guerreiem contra nós e fujam. O diabo quer você num cativeiro infeliz, entenda isso. Ele quer você dentro de uma prisão espiritual, para que a tua vida não tenha alegria, para que a tua vida não tenha uma festa, para que você não tenha esperança, para que você não conquiste promessas, para que você seja um fraquinho, um tímido. É isso que o inimigo quer. Ele não quer que você rompa, ele não quer que você se liberte, ele quer que você viva de trabalho, debaixo de trabalho forçado. Então, Jesus, ele traz o reino de Deus para destruir cativeiros em batalha espiritual. Ele vai dizer para a gente, em Marcos capítulo 16, anunciem, é chegado o reino dos céus, expulsem demônios, purifiquem leprosos, curem os enfermos. Então ele diz que o reino de Deus, ele vem adiante para destruir os cativeiros. E há um texto muito famoso em Lucas 11, que fala sobre isso, verso 14 e verso 26. Estava Jesus expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e as multidões se admiraram. Mas alguns deles disseram, é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Ele, porém,
conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, a casa sobre casa cairá. Ora, pois, se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Vou repetir a palavra reino. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança estão os seus bens. Mas sobrevindo outro, mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte seus despojos. Lembra que eu falei para vocês que todo cativeiro é um lugar sem saída? Que todo cativeiro é um lugar que a pessoa perde as forças, e que todo cativeiro tem sempre segurança, tem sempre um guarda, tem sempre alguém que monitora a tua situação para impedir você de sair do cativeiro. Jesus aqui expulsa um demônio de alguém que era mudo, e essa condição de mudez estava associada a um espírito imundo. A multidão se admira, então os fariseus começam a julgar e dizer: não, ele expulsa demônios, sabe por quem? Por Beelzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus faz uma comparação de reino, dizendo: um reino que está dividido em guerra civil, um reino dividido, ele não subsiste. Mas se chega o reino de Deus, mas se o reino de Deus chega, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, há uma versão mais clara que diz: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Então ele diz que o valente, esse espírito imundo, resistente, ele deve ser amarrado. E é por isso que em casos de libertação, onde há violência, porque muitas vezes você vai orar e o espírito imundo ele já fica amarrado de cara. Existem outras castas, e nós vamos ver sobre isso, que elas são mais resistentes. Então, você diz: em nome de Jesus, eu te amarro e coloco essas patas para trás. Em nome de Jesus, coloca a mão para trás. Imediatamente, aquele espírito imundo é submetido, não ao pastor, mas ao poder do nome, que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então você diz: em nome de Jesus, espírito imundo sai. Então você amarra o espírito imundo. Vindo outro mais valente do que ele, amarra ele, tira a armadura em que confiava e saqueia os seus despojos, ou seja, liberta a pessoa. Então, o que é um cativeiro, gente? É uma prisão espiritual. E para você sair da prisão espiritual, você vai precisar de um libertador. Aprenda isso. Você vai precisar de um libertador. Enquanto você resistir a isso, você não vai sair do seu cativeiro. Agora, quando nós falamos de fortaleza espiritual, ela tem uma outra conotação. O cativeiro é um lugar que me colocam lá dentro, ou que eu entro lá dentro, e eles passam a chave, mas a fortaleza é uma área em que eu mesmo me protejo. Então, o que a fortaleza é? A fortaleza é um argumento diabólico que me impede de crer com liberdade. Diz assim, Josué 6:1, existem duas grandes fortalezas na Bíblia. Uma delas é a fortaleza de Jericó e a outra é a fortaleza de Jerusalém. E nós vamos pegar esses conceitos para que você entenda como você vai libertar um cativo de uma fortaleza. Você já sabe que para libertar um cativo de um cativeiro, alguém do cativeiro, você deve primeiro o quê? Amarrar o valente. Você deve primeiro o quê? Dar uma voz no mundo espiritual. Você tem que primeiro desarticular a ação do espírito imundo. Entendeu isso? Então diz assim, sobre a fortaleza, Josué 6:1, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, nem entrava. Então, disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Lembra? Quando o valente guarda armado, você vai ver uma diferença aqui. Aqui há uma fortaleza, as pessoas não conseguem acesso a ela, ela está fechada. Se você ver o texto de novo, está escrito assim, ó, rigorosamente fechada, ninguém saía,
ninguém entrava. Quando eu discerno uma fortaleza, é quando eu encontro pessoas que impedem o pastor, o conselheiro, aquele que vai libertar, de conhecer a verdade. Entrar dentro da fortaleza é descobrir a verdade a respeito do que se está guardando. O que é uma fortaleza? É uma mente que constrói uma proteção sobre uma dor dela. A pessoa sofreu um abuso na infância e ela não quer que ninguém saiba. A pessoa praticou um abuso e não quer que ninguém saiba. Ela tem uma vergonha, ela tem um medo. O nome disso é fortaleza espiritual. Ninguém entra, ninguém sai. São pessoas que são superficiais nos relacionamentos, são muito engraçadinhos, fazem piadas, são muito sedutores, são muito charmosos, mas quando você vai entrar na vida dele para saber qual é a vida dele, a realidade, ele se tranca, ele se fecha, ele diz: eu não quero tratar desse assunto, esse assunto é um assunto meu. Essas pessoas têm fortalezas que escondem dores profundas, profundas. E é isso que é uma fortaleza espiritual. O texto, se a gente voltar para ele, lá no final está escrito assim: todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo. Então, como é que nós destruímos uma fortaleza? Em primeiro lugar, para destruir, você tem que investigar ela. Antes dela cair no capítulo 6, ela foi investigada no capítulo 2, verso 1. De Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: ide reconhecer a terra, particularmente a Jericó. Vai lá na fortaleza. Foram, pois, entraram na casa de uma prostituta que se chamava Raabe e pousaram ali. Então, eu investigo fortalezas verificando sintomas de prisão, sintomas de autoproteção. São palavras que eu digo no seguinte sentido: mas também, se você tivesse a vida que eu tive, você ia ser igual. Se você tivesse o casamento, o pai que eu tenho, você ia fazer a mesma coisa. Se você tivesse o filho que eu tenho, você ia ser assim, que nem eu. Então é uma área de quê? De autoproteção. São áreas de autoafirmação, onde a pessoa tem que provar que é. Não, prova aí que tu é filho de Deus. Transforma a pedra em pão. Eu não preciso provar que eu sou filho de Deus, eu sou. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 4, verso 6, porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, para que você diga Abba Pai, que quer dizer papai. Deus é meu Pai, meu Pai. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu tenho uma identidade aqui, e nessa identidade mostra o nome do meu pai que me criou, meu pai que me teve, meu pai biológico, meu pai que... Nome do meu pai, eu tenho o mesmo nome do meu pai. O nome do meu pai era Oswaldo Lobo, eu sou Oswaldo Lobo Júnior. Então, quando eu tenho certeza de que meu pai é meu pai, eu não preciso provar nada. Aquele que tem uma fortaleza, ele vive querendo provar que ele é. Não, porque eu fiz, não, porque eu fiz aquilo, porque eu boto a mão na cabeça e a pessoa é batizada no Espírito Santo. Não, porque eu faço isso, porque eu canto, porque as pessoas se convertem. Quando a área de autoafirmação ali tem uma fortaleza. Quando é que você verifica um sintoma de fortaleza? Quando há uma fuga. A fuga, ela é um sintoma crônico de uma fortaleza espiritual. São pessoas que não conseguem entrar no relacionamento, que depois de 3, 4 meses relacionando vão embora. Depois de 3, 4 meses numa igreja, vamos embora. E o pior é isso não. Esse tempo vai diminuindo. O sujeito ficou 10 anos numa igreja a primeira vez, depois ficou 5 anos na segunda vez, depois ficou 2 anos na segunda vez, depois vai para outra, vai ficar 1 ano. Entenda isso, a fortaleza, ele dispara um gatilho de fuga. Quando você tem medo, quando você está dolorido, você foge. Jacó fugiu da sua casa e foi para Padan-Arã. Moisés fugiu do Egito e foi para Midian. O filho pródigo sai de casa e vai fugir para uma terra distante. Quando a Bíblia fala de Caim, Caim foge da face de Deus e vai perambular pela terra.
Então a fortaleza tem uma área de autopromoção, tem uma área de autoproteção e tem uma área de fuga. São pessoas que têm vidas superficiais. Então você precisa o quê? Voltando para o texto, entrar. Ele entrou dentro da fortaleza. Esses dois espias que Josué enviou em Josué 2:1, eles entram dentro da fortaleza e passam a noite ali, ou seja, você tem que ter acesso àquilo que a pessoa está escondendo. Passar a noite significa que a pessoa deve revelar o que há dentro daquela fortaleza que faz com que ela se proteja tanto. Então, eu vou dar aqui 5 características da fortaleza espiritual que a Bíblia nos mostra. Número 1, existe uma resistência espiritual. Josué 15:63 diz o seguinte: não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Preste atenção nisso. Olha o que esse texto diz. Josué está dizendo que os filhos de Judá, que moravam ali em Sião, que moravam em frente àquela fortaleza de Jerusalém, eu estou tirando Jericó um pouco da história, trazendo Jerusalém, eles não puderam expulsar. Pastor, por que eu não consigo expulsar esse demônio? Por que eu não consigo me livrar dessa fortaleza espiritual? Então, esses espíritos imundos, eles vão fazer com que uma pessoa que está dentro de uma fortaleza tolere princípios do mundo, desista de lutar contra o pecado e goste de conviver com o pecado. É isso. Por que tem pessoas que você vai, expulsa o demônio, aí no culto seguinte ela vem e manifesta o mesmo demônio? Por quê? Porque ela está convencida de que o pecado não é pecado. Ela está convencida que a iniquidade não é iniquidade. Ela está convencida de que aquilo que Deus diz que é transgressão, não é. Então ela continua vivendo, a Bíblia manda ela para lá e ela vai para o outro lado. A Bíblia diz, não faça, ela diz, faço. A Bíblia diz, ande por aqui, eu vou andar por ali. Então a primeira coisa que você percebe numa fortaleza é o quê? É uma resistência espiritual. Em Daniel, capítulo 10, verso 12, essa barreira espiritual diabólica, ela fica muito clara. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Aqui Daniel está orando, aqui Daniel está jejuando, 21 dias, Deus manda uma resposta, e o anjo ele é impedido de chegar, por quê? Havia um principado ali chamado de príncipe da Pérsia, do Irã, hoje Irã, que impede ele de chegar. Então você tem que entender que uma fortaleza ela é constituída por uma proteção muito resistente. O apóstolo Paulo escreve uma carta aos Tessalonicenses, à igreja de Tessalônica, naquele tempo ali, uma igreja que se levantou com muita força, no capítulo 2, verso 18, ele diz o seguinte, quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo quis, e não apenas uma vez, mas 2, Satanás, porém, nos impediu. Então, Satanás coloca bloqueios, ele coloca oposições. Zacarias 3:1, isso é claro, você vê que eu pego um texto do Antigo e do Novo Testamento, porque toda a palavra é confirmada pela boca de 2 testemunhas. Então nós vamos pegar aqui o que o profeta Zacarias diz, e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Sabe o que você está dizendo? Que Satanás estava se opondo a um sacerdote, a um ministério, a alguém que tem contato com Deus e quer levar a oração do povo para Deus e o sacrifício do povo para Deus. Então não fique pensando que uma fortaleza é algo frágilzinho, porque não é. E você tem que aprender a lidar com ela como você tem que aprender a lidar com o cativeiro.
Número 2, eles parecem uma fortaleza, parece um inimigo aparentemente inofensivo. Olha só, nós lemos Josué 15:6 e agora vamos ler Juízes 1:21. Porém, os filhos de Benjamim, lembra que Josué 15:6 eram os filhos de Judá? Agora são os filhos de Benjamim. Não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. O que me mostra isso? Que como a primeira tentativa de se livrar do pecado, se livrar do inimigo, ela foi negativa. A segunda tentativa também foi derrotada. Eles começam a conviver bem com o pecado. Então, quando é que eu sei que é uma fortaleza? A fortaleza é um pecado que você devia ter vencido ele, há muito tempo, mas você não vence. Você venceu os pecados mais ostensivos, os pecados que todo mundo vê, você venceu. Você não fuma mais, você não bebe mais, você agora não usa mais droga, você vive com uma só mulher, você agora está no culto todo dia, todo domingo, mas tem segredos e pecados que você lida muito bem com ele. São pecados que são tratados como comportamentos amigáveis. Ah, não, pastor, é o jeito dele. Numa confissão, quando você vai, qual é seu maior pecado? Numa confissão, eles são sempre relacionados por último. Não, eu peco assim, um pecado bem duro, bem cabeludo, eu gosto de usar esse nome, mas quando chega um pecadinho como ciúme, inveja, rejeição, quando vem um pecado que as pessoas não notam muito, não são aparentes, você deixa ele por último. São pecados discretos e são os mais difíceis de serem vencidos. Eu já expliquei isso aqui, vou explicar de novo. Os piores espíritos imundos que eu tive que lidar na vida das pessoas não eram ligados aos grandes pecados, eram ligados aos pequenos pecados. Eu preguei aqui sobre Saul, aquele espírito de morte entrou nele por causa de ciúme. Então, uma fortaleza é sempre relativa, é sempre uma proteção de um pecado aparentemente inofensivo. Quando a Bíblia fala sobre isso, fala sobre bloqueio espiritual, Mateus 17, e repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então, os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: por que não podemos expulsá-lo? Jesus responde: essa casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Tive alguns casos assim. Eu nunca, na minha experiência pastoral, eu nunca tive uma situação que o espírito imundo não saiu. Nunca tive. Já tive situações em que fiquei ali com a pessoa horas expulsando demônio. Certa vez, algumas vezes, um só demônio. Mas todas essas resistências eram ligadas a pecados que a pessoa achava que não era pecado, ou eram pecados inocentes. Então, cuidado com isso. Você fica muito preocupado com os pecados cabeludos, mas são pecados que a pessoa está lutando contra ele. O problema são os pecados que a pessoa já não luta mais com ele e começa a conviver de uma maneira muito amistosa com ele. Número 3, fortalezas, elas desprezam ataques carnais. 2 Samuel 5, 6, 7. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. O fato de você ser crente não expulsa demônios. O fato de você ser batizado do Espírito Santo e orar em línguas não expulsa demônios. O fato de você ser obreiro e pastor não expulsa demônios. Isso não expulsa demônio. Você fez teologia, você conhece tudo sobre Bíblia. Presta atenção. O que expulsa demônio são armas espirituais. Escute. Sangue do Cordeiro que purifica você de pecado. O poder do Espírito Santo
que te dá unção para destruir cativeiros e quebrar fortalezas e quebrar julgos. Oração da fé. Vida no altar. Isso é arma para você vencer as trevas. Porque a armadura você toma para você. Mas arma de ataque é munição de chumbo grosso, de calibre grosso contra Satanás. Usa o nome de Jesus para você ver. O nome de Jesus é sobre todo nome. Satanás, ele não pode se rebelar contra esse nome que é sobre todo nome. Então, que não vá para a guerra usando arma carnal. Não vai para a guerra usando armadura carnal. Não vai dizendo, não, porque eu sou pastor. Não, porque eu sou líder, sou diácono, sou presbítero, sou libertador. Não faça isso. Vá, mas vá em nome do Senhor dos Exércitos. Davi disse, tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afrontaste. Então usa arma espiritual, querido. Não use carnalidade. Número 4. Cuidado com a fortaleza, porque ela está aqui. E não é você que tem que ter fé. Quem tem que ter fé é aquele que está dentro da fortaleza. Ele tem que crer que Jesus pode libertar ele. Porque andando na carne, não militamos, não guerreamos. Esse termo é militar, é um termo de guerra, é um termo beligerante. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Uma fortaleza é desfeita quando? Quando as mentiras das trevas são retiradas e o homem passa a obedecer a Cristo. Quando você entende que a fortaleza está na mente, aí sim, a fortaleza é destruída. Uma fortaleza, ela tem por base a mentira. Uma fortaleza, ela tem por fundamento um engano. Então, se a fortaleza está na mente, eu troco a mentira pela verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. E por fim, essas fortalezas podem impressionar os imaturos. Números 13, de 31 a 33. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Enac, os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura e habitam em fortalezas. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos e também éramos aos seus olhos. A maneira como você enxerga pode te impressionar. O gigante Golias impressionou o exército de Saul, mas não impressionou Davi. O gigante Golias, aparentemente, ele impressiona todo mundo, especialmente o imaturo. O imaturo, ele acha mesmo que existe um demônio poderoso. Olhe para mim, querido. Existe um só que é poderoso, e o nome dele é Senhor dos Exércitos. É Jesus Cristo de Nazaré. Uma vez, eu vou ensinar você a tratar disso na semana que vem. Aliás, sem ser a próxima quarta-feira, a outra quarta-feira, eu quero ensinar você sobre isso, sobre casos em que você vai lidar mesmo com pessoas que estão possessas e como você lidar na prática com isso. Me lembro de uma certa vez eu expulsando o espírito imundo, e eu perguntei para o espírito imundo, havia muitos demônios, eu falei, chega, eu quero falar com o chefe da falange, quero falar com o chefe da legião. Aí manifestou o chefe lá, o espírito imundo, falou, eu sou o chefe. Falei, você é o chefe? Então cala a tua boca, porque o chefe aqui é Jesus Cristo, ele é o cabeça, em nome de Jesus, pega a tua lixeira e sai. Aqueles espíritos imundos foram todos embora. Não se impressione,
Não se impressione com o inimigo, nem com o pecado e nem com a desgraça que ele está fazendo na vida das pessoas. Se impressione com o teu Deus, com o teu Senhor. O teu Deus venceu a morte e ninguém jamais venceu a morte. O teu Deus tirou a gente da morte. O teu Deus é o Deus que faz aleijado andar, que faz mudo falar, que faz cego ver, que faz surdo ouvir. O teu Deus é o Deus que fez os céus e a terra. O teu Deus é o Todo-Poderoso. Portanto, se você vive em cativeiro, portanto, se você tem uma fortaleza, querido, se levante, rompa esses grilhões, quebre essas cadeias, saia desse lugar de prisão e viva para a liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo te chamou. Amém? Deus te abençoe. E para você que nos segue, curta esse canal, multiplique essa mensagem tem que chegar para todo mundo, para que se levante um exército de valentes, em nome de Jesus. E eu quero orar por você, que está em Fortaleza, você que está vivendo dentro de um cativeiro, para que a liberdade do Senhor chegue na sua vida. Coloque a mão no seu coração, confesse que Jesus Cristo é o teu Senhor, onde você estiver, diga, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, e todo cativeiro, e toda fortaleza é ilegal na minha história. Deus e Pai querido, em nome de Jesus, eu libero uma palavra agora no mundo espiritual, favorecendo cada uma dessas vidas. Eu repreendo toda fortaleza e todo cativeiro espiritual, em nome de Jesus, o Todo-Poderoso. Toda prisão de vício, de agonia, de tristeza, de sofrimento, de guerra, de confusão, está anulado em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, eu cancelo aqui todas as prisões espirituais, todos os calabouços espirituais, todas as jaulas malignas de Satanás e libero uma palavra de bênção sobre essa vida de liberdade. Eu dissolvo pela fé em nome de Jesus tudo aquilo que é algema, que é corda maligna na vida das pessoas. Pai, leva-os de novo à obediência, leva-os de novo à santidade, leva-os de novo, Pai, a um lugar de liberdade com o Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu te abençoo. Se você quiser ser membro da nossa igreja, está debaixo da cobertura da nossa igreja, aí embaixo tem um link na descrição do vídeo, Rota Membresia. Clica aí, se inscreve. O time de integração vai abençoar a sua vida. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até quarta-feira.